Olá, gente, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Hoje eu quero contar o testemunho da minha gravidez para você, do meu parto, o que aconteceu. Para que você, se você estiver passando por algo, se alguém estiver passando por algo, compartilhe esse testemunho, conte sobre esse testemunho do que o Senhor Ele fez na minha vida. O que para os médicos, eles não viram nada, porque era algo espiritual. Ao olhar do médico, meu filho estava tudo bem, estava tudo normal na minha gravidez, eu não sentia muitas coisas, era algo que eu achava ser normal, mas espiritualmente era uma guerra diante, uma luta para que o meu filho ele não viesse ao mundo. Mas o Senhor, Ele cuidou do meu filho até o dia em que o meu filho ele nasceu, ele veio ao mundo. O Senhor, Ele esteve e até hoje o Senhor, Ele tem cuidado, porque muitas coisas já aconteceram, mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós. E eu quero testemunhar para você que conheça alguém ou até mesmo você, se estiver passando por algo parecido, creia que o Senhor, Ele pode fazer, Ele faz infinitamente mais por nós do que nós imaginamos. Amém? Então, na minha gravidez, quando eu estava no quarto mês de gravidez, eu fui à casa de uma irmã e lá quando eu cheguei, tinha um pastor que estava em oração com algumas irmãs e ele estava em oração. E ali, a irmã que eu estava na casa dela, ela falou, peça oração para o pastor. Só que eu não pedi, né? Aí até eu cheguei lá, quando eu cheguei ela falou, ore por ela que ela está grávida. Tá bem, tudo bem, né? E quando ele orou, ele revelou que o meu filho, ele estava com problemas. Ele falou, você está com problema na sua gestação. E ali eu não entendi porque minha gestação estava tudo normal, os médicos já tinham feito ultrassom e o médico falou que o meu filho estava tudo bem, estava tudo belezinha, não estava acontecendo nada com o meu filho, só que era espiritual. E aquele irmão, aquele pastor, ele falou para mim, o seu filho ele está com problemas, mas eu vou fazer uma oração. E ele fez uma oração por mim e naquele momento em que ele orou, ele disse, uma irmã que estava com ele falou que o Senhor já tinha lançado por terra aquilo que estava acontecendo ali, né? E então eu ali fui para casa porque eu fiquei assim meio cismada, porque muitas vezes nós ficamos assim, né? Eu falei, não, meu filho ele está tudo bem, mas ao olhar humano ele estava tudo bem, só que no mundo espiritual estava havendo uma guerra para que o meu filho ele não viesse para o mundo, porque o Senhor ele tem uma obra grande na vida do meu filho. E ali eu fiquei ali pedindo ao Senhor, Senhor, cura meu pai, entra com providência, meu Deus, se for algo, meu Deus, repreenda, Pai, lança. E eu quero ouvir de alguém que eu conheça. Então eu tinha um profeta que eu conhecia e que eu confiava. E eu fui até o culto e eu sentei na última cadeira, mas eu confiei e o Senhor, quando foi ali, eu nem precisei pedir oração para saber se estava tudo bem com o meu filho. O profeta, ele veio até mim e ele falou comigo que o meu filho, ele iria nascer para a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. É assim que o nosso Deus faz. É assim que o nosso Deus, Ele trabalha quando a gente está nos pés dEle. Quando a gente confia nele, Ele faz o impossível para os homens. O que é impossível para os homens é possível para o nosso Deus e Ele realiza. Então, ali muitas pessoas falavam que estavam em oração. Havia um pastor que falava que estava em oração pelo meu filho, que estava sendo uma guerra espiritual para que o meu filho ele não viesse ao mundo, porque
o inimigo de nossas almas, ele estava lutando para que o meu filho ele não nascesse, porque a minha casa, a minha família, eu e meu esposo, nós temos um ministério. O Senhor, ele tem um ministério na nossa vida, e o meu filho, ele é uma bênção de Deus, que o Senhor já fez muitas promessas. Desde que ele estava no meu ventre, o Senhor, ele fez promessa para mim, para o meu filho, que o meu filho será um vaso, que o meu filho será um vaso de Deus, que ele será alguém usado para este tempo, para esta geração. Então, o inimigo ele não se alegra quando alguém nasce para Deus, quando o Senhor já tem promessas na vida de alguém. E eu tenho orado muito para que o Senhor ele guarde o meu filho dos laços, porque não tem sido fácil. E ali foi a gravidez, desde 4 meses, do meu 4 meses de gestação, desde que eu estava no 4º mês, começou essa luta, começou eu ficar sabendo das coisas, e muitas vezes nós que somos mães, que estamos esperando, ele é o meu primeiro filho, então a gente quer tanto conhecê-lo, a gente quer tanto ver o bebê, a gente espera tanto, e muitas mães acabam perdendo seus filhos no parto, muitas mães elas acabam perdendo seu filho na gestação, mas o Senhor ele me honrou e ele me deu o meu filho é bênção de Deus. O Senhor ele trouxe o meu filho a este mundo porque ele tem um propósito. E ali no parto eu achava assim que as pessoas falavam para mim, ficava falando que talvez o meu filho ele iria nascer com alguma deficiência, né? Talvez ele não iria perder a vida, mas talvez o meu filho ele iria nascer com alguma deficiência. E eu falava, oh meu Deus, não deixe o meu filho nascer com deficiência, meu Pai. Traga o meu filho, meu Deus, para honrar o teu nome, porque eu quero que ele seja um servo do Senhor. E se caso meu filho nascer com alguma deficiência, né? Mas o Senhor ele trabalha da forma que ele quer, ele faz da forma que ele quer. E quando o Senhor ele tem um propósito, quando o Senhor ele tem um chamado na vida de alguém, não importa se a pessoa tenha deficiências, se a pessoa não tem, quando o Senhor ele tem um chamado, ele tem um propósito na vida de alguém, ele faz, ele cumpre com o chamado quando nós confiamos e deixamos ele agir. Até chegar o dia em que o meu filho, chegou o dia de ele nascer. E para a glória de Deus, nasceu o meu filho. Ele veio são e salvo, ele veio perfeito. Meu filho, ele veio sem nenhuma mancha, assim como o Senhor já havia dito para o meu esposo, através de um servo dele, que também serve ao Senhor com sinceridade, porque aqueles que servem ao Senhor com sinceridade, o Senhor, ele usa sim ainda servos, profetas, que têm a vida diante do altar. Nem todos que profetiza é mentira, não, tem os servos do Senhor que têm a vida no altar. E nós devemos crer, nós devemos receber quando nós sentimos que vem de Deus. E o Senhor, ele falou que o meu filho, ele iria nascer perfeito. O Senhor, ele falou que o meu filho, ele iria nascer sem deficiência. E o meu filho, ele veio perfeito. O meu filho, ele veio sem deficiência. O meu filho, ele veio perfeitamente são, porque o Senhor, ele estava com o meu filho. O Senhor, ele acompanhou minha gravidez desde o início até o fim. Eu senti, depois do 7º mês, meus pés começaram a inchar. Eu sentia assim, muita dormência nas minhas mãos, muitas coceiras, alergia, não sei. Às vezes eu não conseguia dormir à noite porque eu sentia muito dormência no braço. E o meu esposo, ele sempre acordava para amornar uma água, para mim ficar com o braço dentro, porque poderia ser o sangue, né? Mas eu sentia isso. E para a glória de Deus, meu filho nasceu. E eu quero contar para você agora, no próximo vídeo,
na segunda parte, que foi o momento em que o meu filho nasceu e o meu parto, como foi. E para a glória de Deus, o meu filho está aqui comigo, ele está conosco, porque ele é presente de Deus. Amém? Que você receba, se alguém estiver passando por um momento, se alguém estiver enfrentando alguma coisa na gravidez, problemas, complicações, conte esse testemunho para as pessoas, envie esse testemunho para alguém que esteja passando também, para que o Senhor possa estar confortando, para que o Senhor ele possa estar firmando essa pessoa na presença dele. Amém? E que essa pessoa venha crer que o Senhor ele tudo faz. Amém? Fique com Deus, fique na paz. Que o Senhor te guarde e te proteja em nome de Jesus.